Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michaele e no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo super informativo sobre esse lance de aquecer ou não aquecer o Enem. Então se você tá curiosa em saber o que é que eu penso sobre isso e mais, se você quer saber informações sobre isso, se há risco para a saúde, se as marcas aprovam ou se elas não aprovam, continue assistindo esse vídeo. Bom, eu tentei correr um pouco desse assunto, porque pra mim a resposta tá muito implícita, assim, de tudo que eu falo. Eu acho que a minha resposta já tá bem dada com relação a isso, mas eu tenho recebido muitas dúvidas, e como eu fui uma das primeiras influenciadoras, acredito eu, criadoras de conteúdo, a entrar em contato de fato com a marca, e ter a resposta das marcas, inclusive deve ter vários prints meus aí circulando, porque eles me autorizaram a printar, obviamente. Eu fiz as perguntas, eles me responderam, pedi autorização para postar, eles me autorizaram, postei lá nos meus stories, e aí outras meninas também pegaram esses prints e compartilharam para informar vocês com relação a isso. Eu gostaria de deixar pontuado aqui uma coisa que é extremamente importante, tá? Esse vídeo ele é um vídeo informativo, ele não é um vídeo que tem o objetivo de responder alguém, uma resposta a vídeo de fulano, ciclano, beltrano. Ele não é um vídeo que tem o objetivo de atacar alguém, ele não é um vídeo que tem o objetivo de fazer alguma indicação para alguém, tá? É só um vídeo que eu tô trazendo informação para vocês, informações reais, com respostas das marcas e com alguns questionamentos que eu acho que é muito interessante a gente fazer. Eu falo muito sobre isso, mas eu acho que a gente não deve receber tudo e aceitar. Eu acho que a gente tem que se questionar, como boa estudante de filosofia que sou, a gente tem que ser sim instruído e ensinado cada vez mais a pensar e questionar todas as informações que a gente recebe na internet. Então, inclusive até as minhas também vocês podem questionar. A gente tá aqui pra isso. Essa prática de aquecer o Enem, assim como de fazer mistura, ela é extremamente antiga, tá? Isso não é uma coisa nova que alguém criou agora em 2020. Ela é uma coisa que já existe aí há muitos anos, muito antes de eu começar a usar o Enem, inclusive. E quando eu participava de alguns grupos, isso era bem famoso, assim, essa prática. No Poderoso Negão, inclusive, alguns anos atrás, 6 anos atrás, era muito comum ver relatos de meninas que aqueceram em banho-maria, que guardavam o Enem na geladeira, que aqueceu no micro-ondas, que misturava o Enem com açúcar, com maisena. Gente, parece absurdo, mas isso se enrolou e tá voltando a acontecer novamente. Eu acho que eu tô meio assim, a gente não evoluiu muito não, parece que a gente deu 2 passos pra trás. Pra dizer pra vocês que isso não é um problema novo, isso não é um assunto novo que eu tô falando aqui no canal. Aqui no canal já tem vídeo falando sobre isso. Mas vamos atualizar, porque agora nós temos novos assuntos pra falar sobre isso. Quando começou esse zum de que aquecer Enem e não aquecer Enem, a primeira coisa que vocês fazem, minhas seguidoras, é me perguntar. E eu não vejo nenhum problema nisso, tá, gente? Vocês podem me perguntar, pedir minha opinião, tá? Então, eu não poderia dar a minha opinião por opinião. E o que eu fiz? Eu entrei em contato com a Divina Dama e com a Embeleze para saber a opinião deles. Afinal, é aquilo que eu sempre falo para vocês. A gente tem que seguir a indicação do fabricante. Se o fabricante, principalmente quando se trata de química, gente, principalmente, se o médico indica você tomar o medicamento a cada 8 horas, por que eu vou tomar a cada 4, a cada 2 horas? Então, quando se trata de química que envolve saúde, né, isso é um problema sério, eu tenho que seguir a indicação do fabricante. Então, para não ficar só a minha opinião, eu entrei em contato com as 2 empresas e eu estou aqui com prints para mostrar para vocês. Esses prints eles foram autorizados a serem postados justamente por isso, né? Eu perguntei no privado, eles me responderam no privado e aí eu pedi autorização para repostar e eles me autorizaram, justamente por isso que eu estou aqui trazendo, tá? Vamos lá! Bom, a primeira empresa que eu perguntei foi a Divina Dama, já que era a marca que estava todo mundo aquecendo, né? Que supostamente os da Embeleze não poderiam ser aquecidos por conter óleo na composição. Com exceção do Pelúcia, que algumas meninas inclusive já aqueceram o Pelúcia. Mas vocês vão saber agora o que a Embeleze acha disso e o que a Divina Dama acha também. Bom, perguntei primeiro para a Divina Dama e eles me responderam o seguinte: olá, tudo bem? Vou estar deixando aqui para vocês verem. Os Enéis em gel podem ser aquecidos em banho-maria sim, e também podem ser aplicados morno para potencializar o alisamento e o tingimento. Aí eu, ok, entendi, posso printar e postar? Pode, printei e postei. Então a resposta é essa, da Divina Dama é isso, você pode sim para potencializar
o resultado. Mas algumas meninas fizeram alguns questionamentos no Instagram deles que mais pra frente eu vou colocar aqui pra vocês, que eu quero que vocês reflitam também em cima disso. Esse é o ponto. Eu quero que vocês reflitam em cima das respostas, das colocações, e aí você escolhe se quer ou não fazer isso. Eu não tô aqui pra dizer que tá certo ou errado não, viu? Não é o meu papel. Bom, aí aqui eu perguntei pro Instagram da Embeleze, que no caso é o Transforma Hair Embeleze, que é o Instagram destinado a pessoas que fazem transformação capilar com produtos da Embeleze. Enesadas, alisadas, pessoas que descoloram o cabelo. E eles me responderam o seguinte: tudo bem, Michele? O Enê, ele já vem pronto para ser usado. Por este motivo, não indicamos seguir qualquer procedimento que não esteja indicado no guia de aplicação. Modificar um produto já formulado pode acarretar alteração na fórmula e no resultado esperado. Estamos à disposição sempre que tiver dúvidas. Bom, a Embeleze já muda, né, o posicionamento. Eu já acreditava que a Embeleze fosse dar essa resposta, porque há um tempo atrás isso já aconteceu e eles responderam essa mesma resposta, tá? Não é novidade pra mim a resposta da Embeleze. Bom, fica claro que a Embeleze não indica, então a gente já tira ela de jogo, porque ela não tá fazendo indicação. Se você fizer isso com qualquer Enê da Embeleze, é por sua conta e risco. A marca não se responsabiliza, porque ela deixa muito claro com a resposta de que você tem que seguir o guia de aplicação. Se você foge desse guia de aplicação, aí é sua responsabilidade, já não é mais responsabilidade da marca. Então acredito que eu não tenho mais o que falar da Embeleze. Caso você tenha algum outro questionamento para fazer, me manda aqui nos comentários que eu posso entrar em contato com eles e trazer a resposta para vocês, tá? Ou vocês mesmos podem fazer, mas se vocês preferirem eu posso sim, sem nenhum problema. Bom, agora nós vamos para alguns questionamentos que foram feitos para a Divina Dama. Os questionamentos aqui que eu vou mostrar não são meus, foram questionamentos que colocaram lá naquelas caixinhas que eles postaram. E é por isso que eu trouxe, porque é uma coisa que fica pública, né, nos stories. Olha só, alguém colocou assim: essas não são minhas perguntas, a minha única pergunta foi aquela pelo direct para as duas marcas. Essa daqui já não é mais minha pergunta, foi de alguém que mandou, não dá pra saber quem é, né? Se os Enês em gel podem ser aquecidos, por que essa informação não vem na embalagem deles? Isso daqui eu achei uma colocação muito interessante de uma consumidora, né? Acredito que seja alguma consumidora. E aí eles respondem o seguinte: a gente não colocou na embalagem porque ele foi feito para ser aplicado da maneira que está na embalagem. Preste atenção em cada palavra. Mas fica a critério do cliente amornar ou não em banho-maria até 40 graus. Vai muito de cada um, do tempo disponível e da praticidade. Bom, aqui fica duas coisas no ar. Que o indicado, né, é seguir aquilo que tá lá, porque é o que é indicado. O que é indicado é o que está lá, mas fica a seu critério se você quiser aquecer ou não. Mas caso você queira aquecer, ele pode ser até 40 graus. E aí a gente entra numa outra problemática, a questão da temperatura. Como que em casa eu vou conseguir saber a temperatura que o produto está? Eu sei de olho assim quando ele tá aparentemente morno, enfio meu dedo, mas eu sei se ele já tá em 40 graus, eu sei se ele tá em 35, não dá pra saber, a não ser que você use um termômetro. Mas um termômetro desses que a gente usa pra medir a nossa temperatura não é um dos mais indicados quando se envolve processos químicos, coisas que precisam ser mais específicas. O termômetro que é utilizado em laboratório químico é um termômetro mais preciso. Eu fiz aqui uma pesquisa no Google, não precisa ser gênio para saber disso, não precisa ter nível superior, tá? Não precisa nada, só joguei no Google e diz aqui, ó, que o termômetro químico, ele tem uma escala interna de 503 e ele é um instrumento versátil que pode ser utilizado para diversas funções. E para tal, ele é capaz de medir uma grande variação de temperatura com grande precisão, ele é um termômetro mais preciso. Isso é possível porque ele tem um maior preenchimento de mercúrio. Então é diferente o termômetro químico que você usa em laboratório para um termômetro que você vai usar em casa embaixo do braço. Ele não é tão preciso quanto aquele termômetro que você usaria em laboratório. Então aí a gente já tem um grande problema. Como é que eu sei que está em 40 graus ou não? Se passar para 41, eu já tenho risco na saúde? Entendeu? Pode parecer pouco, 1 grau? Pode, mas isso pode desencadear um problema muito sério na química. Mas bora lá, continua.
Outra pessoa perguntou o seguinte: pode esquentar o Enem da Amazônia? E aí foi dada a resposta. Os Enéis em gel podem ser aquecidos em banho-maria até 40 graus. Então nada de micro-ondas, segundo aqui a marca, não pode ir em micro-ondas, não pode ir diretamente na panela. Teria que ser em banho-maria, apesar de que já tem meninas aquecendo no micro-ondas e aquecendo no fogão normal com panela, tá? Mas aqui a indicação que a Divina Dama dá é ser aquecido em banho-maria. E aí outra pessoa perguntou também, para que aquecer o Enem? Bom, aí eles responderam, não é obrigatório, é questão de gosto. Os Enéis em gel, eles podem ser aquecidos em banho-maria para potencializar o alisamento e o tingimento, mas o efeito dele sem amornar também é excelente. Então, olha, é uma escolha que você está fazendo, mas não é obrigatório fazer, ok? Para finalizar, eu tenho aqui alguns outros questionamentos de uma que inclusive é uma seguidora minha, a Ângela. Essas perguntas elas foram feitas nos comentários, então quem quiser ver, tá lá nos comentários do Instagram da Divina Dama. A Ângela, ela é uma seguidora minha, ela estudou química, então ela tem uma noção química, e ela fez algumas perguntas pra Divina Dama. A primeira delas foi, esse Enem, ele pode ser aquecido sem alterar o pH? Porque compro dele e ele sempre vem com pelotas, então o problema dela era o seguinte, ela já compra desse Enem, porém ele vem com pelotas, e aí ela queria fazer o aquecimento justamente porque dá uma diluída nessas pelotas, nessas bolotas, aquela bolinha que vem, né? Normal, né? Os Enéis da Embeleze também vem. E aí a preocupação dela é se altera o pH. E aí a Divina Dama responde o seguinte: os Enéis em gel, eles podem ser aquecidos em banho-maria e também pode ser aplicado morno para potencializar o alisamento e tingimento. Mesma resposta que eles dão, né? E aí ela novamente faz a pergunta mais direcionada. O aquecimento, então, não altera o pH? Aí eles responderam, fizemos os testes aqui e alterou bem pouquinho, quase que nada. Aí ela questionou novamente, porque a alteração de pH pode prejudicar a saúde, já que o progalol é um composto aromático derivado do benzeno. Aí ela responde também, eu uso Divina Dama, a Ângela, né? Eu uso Divina Dama em gel, mas não aqueço. Era bom estabelecer a temperatura segura, pois tem muitas meninas aquecendo sem base para a temperatura limite agora. Fez uma colocação extremamente assertiva, né? Porque tem muita gente aquecendo na doida, sem saber até quantos graus que está aquecendo. Então é bom estabelecer realmente, se pode aquecer, tem que estabelecer um limite de temperatura, né? Para não fazer essa alteração de pH, eles disseram que altera, mas altera bem pouquinho. Ninguém sabe quanto que altera esse pH, né? Então bora lá. Aí eles falaram o seguinte, olá, tudo bem? Novamente respondendo para a Ângela, o Enem em gel ele pode ser aquecido em banho-maria em uma temperatura entre 36 a 48, ou seja, morno, não pode ferver. Lembrando que se você tiver medo ou dúvida, aquecer ou não é uma questão de escolha, tá bom? Bom, aí aqui eles estão falando para a Ângela que você pode aquecer entre 36 a 38. Mas vocês lembram que naquela outra resposta eles disseram que pode aquecer até 40 graus? Então assim, entre 38 a 40 graus você tem 2 graus de diferença. Qual que é a resposta correta? É até 38 ou até 40? 2 graus pode ser um problema, né? Isso é esses 2 graus que podem alterar o pH do produto e tornar ele maléfico para nossa saúde. Então fica meio, sabe, complicado assim de entender. E aí a Ângela fez mais uma colocação. Sabe qual é a variação de pH até os 38 graus? Já que ele altera um pouquinho, qual que é essa variação? O pH do Enem, pelo menos esse daqui que eu tenho em mãos, ele é de 3,5, tá? Então, quanto é que faz essa alteração? De quanto, né? Vai para 4,5? Como é que fica esse pH do produto quando ele aquece, já que existe uma variação? Bom, a Divina Dama responde, não tem variação, só tende a ter variação de pH acima dos 50 graus. Então, se você aquecer acima de 50 graus, segundo a Divina Dama, você vai ter uma alteração de pH. Abaixo disso, você não tem alteração de pH. E são essas respostas que a gente tem até o momento que eu pude colher, né? Que eu pude sintetizar tudo. E aí fica a questão, né? Nos stories lá foi respondido que poderia aquecer até 40. No comentário, até 38. Então, nós temos 2 graus aí de diferença, né? Que
Afinal, pode até 38 ou até 40. Ou eu posso ficar entre 38 e 40 que não vai haver problema. Essa é outro grande problema também. Quem tá aquecendo em casa, tá tendo o controle certo dessa temperatura? Porque dá pra ver aqui que, como eles responderam, se passar dos 50 graus, você vai ter uma variação de pH. E se você tem uma variação de pH, aí o problema muda, aí você vai ter problema, tá? Pra mim, ficou muita coisa em aberto. Eu espero que eles criem mesmo um conteúdo assim, mais informativo e ilustrando melhor isso, porque assim, nos comentários fala uma coisa, nos stories fala outra, então não dá tanta segurança. Novamente, eu não tô aqui pra dizer que isso deve aquecer ou não, inclusive tem enesadas que estão fazendo isso. É aquilo que eu sempre falo, né? A plaquinha não tá aqui, mas eu estou. Cada cabelo é um cabelo. Seu cabelo, suas regras. Eu não serei eu que vou estar dizendo o que é que você tem que fazer da sua vida, do seu cabelo. Como eu sempre falo pra vocês, eu não tô aqui na internet pra julgar outras pessoas, muito menos julgar outras mulheres. Eu acredito que a gente não tá aqui pra criar rivalidade. Então não serei eu que vou dizer que você deve aquecer ou não. Eu vim aqui pra trazer um conteúdo informativo e em cima do que eu mostrei pra vocês decidirem se vocês querem ou não. Novamente, essa daqui não é a única fonte de conhecimento que vocês têm. Eu filtrei algumas informações e trouxe pra vocês. Mas vocês podem entrar lá na página deles e fazer pergunta. Vocês podem olhar os comentários e ver outras respostas, tá? Isso daqui é só o que eu consegui filtrar e trazer pra vocês, mas vocês também têm essa liberdade de ir lá, perguntar, questionar, até pra própria Embeleze, por que o de vocês não podem ser aquecidos, qual que é o problema, assim, quimicamente mesmo falando, qual que é o problema, quimicamente falando, o que é que isso acontece quando acontece um aquecimento do Enê, e questionar pra Divina Dama, olha, por que 38, por que 40, afinal, eu posso aquecer entre esse e outro, como fazer isso em casa? Como medir a temperatura em casa se eu não tenho um termômetro de precisão, sabe? Aprender mesmo a questionar e parar de receber tudo e aceitar, sabe? A gente tá numa era muito disso, a gente aparece uma pessoa dizendo isso, a gente aceita que é assim. E esse não é o meu papel na internet. Então eu trouxe aqui mesmo pra vocês terem autonomia se vocês querem ou não fazer isso. E, novamente, eu não julgo quem faz. Eu faço no meu cabelo o que eu considero seguro pra mim, o que eu tenho vontade. E aí, eu sei que muita gente vai perguntar, mas Mi, e aí, você vai aquecer o Enê? Não, gente, não vou primeiro porque eu uso os Enês da Embeleze. Os da Embeleze não podem ser aquecidos, como a marca disse. Se eu usasse Divina Dama e se eu usasse, não me sentiria segura em aquecer, porque a resposta difere um pouco uma hora e outra, então não me sentiria falar, mas você usa Embeleze porque Embeleze você quer ser capa do Enê, porque agora parece que tudo se resume a ser capa do Enê, parece que tudo se resume a querer ser capa de um produto, e não é isso, tá? Eu uso Embeleze novamente, primeiro porque é um Enê que eu gosto, que eu encontro fácil, que tem um custo bom pra mim, não é um produto extremamente caro, tá? Eu consigo, e acima de tudo, é um produto que é vegano. Os Enês da Divina Dama não são veganos. Eu já perguntei pra eles, a cada 6 meses eu pergunto, e não são veganos. Eu já usei Enês da Divina Dama quando eu não era vegana. Hoje, sendo vegana, eu não uso. Então, mesmo se eu encontrasse aqui perto, mesmo se fosse mais barato, eu não iria usar porque não são veganos. E isso vai de encontro com o que eu defendo, com a minha filosofia de vida. Assim como tem Tresemmé, tem Elseve, tem Seda aqui nos mercados, que eu sei que são muito bons, que vocês usam, que vocês gostam. Pode até ser bom, deve ser bom, mas eu não uso porque não é vegano. Ponto final. Não é porque eu quero ser capa da Embeleze, não é porque eu quero parceria com a Embeleze. Não é nada disso, tá? É porque são veganos e eu gosto de Enês e ponto final. Não precisa nem estar explicando isso, né? Mas a internet tá cada dia mais chata que você tem que estar explicando tintim por tintim. Esse não é um vídeo para polemizar, esse não é um vídeo para atacar ninguém, esse não é um vídeo em resposta a ninguém. Não é. Esse vídeo é para as minhas seguidoras, porque eu me preocupo com vocês e devido a tantos questionamentos eu resolvi compilar tudo isso e trazer informação para vocês. E aí, se você é minha seguidora e quiser fazer isso, aquecer, não tem problema, pode fazer, teu cabelo, tuas regras, a gente tá aqui para se julgar não. A gente já é tão julgada lá fora, sabe? Já é julgada pela família, pelos homens, pelo chefe. Então eu não vou ser mais uma apontar o dedo pra você, não. Quer fazer? Faz. Agora eu, Michaele, não vou fazer e não me sentiria segura em fazer.
Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido um conteúdo útil pra vocês. Então compartilha esse vídeo nos grupos de Facebook, do WhatsApp, e se compartilhar, me marca. Beijo, tchau!